Fica à vontade, Sandra. Amém. Graça e paz, irmãos. Como o Lino falou, né, não estou passando muito bem. Eu cheguei aqui, eu estava pior, mas com a graça de Deus estou melhorando, né? Estou com um pouco de dificuldade para falar, porque quando me atacam muitas dores, aqui trava. Aí, então, às vezes, a voz falha, né? Mas que o Senhor seja comigo e seja conosco essa noite. Hoje, para nós, né, um dia de muita alegria, né, mais um membro da nossa família desceu as águas, né? Deus me concedeu a graça de ter 2 sobrinhos e hoje um deles desceu as águas, que é o sobrinho mais novo, o Vitor. E para nós é muito motivo de alegria quando a gente vê um jovem tomar essa decisão. É muito honroso para nós. Obrigado. E é uma missão a mais para a igreja, né? Porque descer as águas é um dos passos. É uma plantinha que está brotando ali, cabe a nós, como irmãos mais velhos, instruí-lo nos caminhos do Senhor. Né? E a gente também já vê como fruto um resultado das reuniões de jovens, que ela está sempre ministrando a palavra. Quando a irmã Diva, alguns anos atrás, assim que eu voltei, né, para Jaru, a irmã Diva pediu para que eu cuidasse, ficasse na responsabilidade dos jovens. Ela me ligou e eu falei para ela que eu ficaria. E a minha condição, tanto que eu falei para a irmã Diva quanto que eu falei para o Lino, quando o Lino pediu, é que eu não iria ficar trabalhando com festinhas, com coisas gospel, carnaval gospel, não sei o que gospel, para atrair jovens, não. Porque na minha concepção, o jovem ele tem que ser atraído pela palavra. Se a palavra de Cristo, se Jesus não for suficiente para convencer alguém a ir até ele, então o nosso trabalho aqui é em vão. Então nós temos que convencê-los pela palavra. É lógico que uma fala, quando a gente está trabalhando com o jovem, nós temos que ter uma fala direcionada de uma forma que seja mais acessível a eles do que quando se fala para toda a igreja. E nós já estamos começando a colher os frutos, né? Então os nossos irmãos aí que têm filhos jovens, nós estamos com as nossas reuniões, ainda estão acontecendo. Então, sábado, 6 horas da tarde, aqui no salão, estaremos aqui e os seus filhos serão bem-vindos. A mensagem que eu tenho para trazer hoje para os irmãos, inclusive é uma mensagem que eu já compartilhei com os jovens. Cuidado com as distrações. E ela se baseia na passagem de Atos 20, de 7 a 12. Então diz assim: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar abaixo, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Amém. Quando a gente lê essa passagem, muitas vezes nós nos atemos ao fato do jovem ter ressuscitado. Mas hoje eu quero me ater aqui no versículo 7, que diz que o jovem estava sentado numa janela e caiu do 3º andar, tomado de um profundo sono. Então, aqui, quando está sentado à janela, no sentido literal, quando nós sentamos, estamos no local, e nós estamos sentados à janela, próximo à janela, nós nos distraímos com o que se passa lá fora, com barulho, com uma luz, com uma sirene, a gente já olha para ver se é o carro da polícia, se é uma ambulância, o que aconteceu. Então, quando a gente olha para a vida cristã,
Esse olhar para a janela é quando nós nos colocamos em condições de fragilidade. Nós nos permitimos que as distrações do mundo nos atraiam. E isso é muito fácil. Quando nós estamos sentados à janela, pode vir um sono profundo, porque ali às vezes nós nos recostamos e começamos a pensar em algo que está fora do que está sendo falado ali. E logo a nossa mente viaja, nós pegamos um sono e caímos. Né? Esse cair aqui é muitas vezes quando nós nos distanciamos do nosso foco, que é Cristo. Nós ficamos com distrações e através dessas distrações nós acabamos nos distanciando do nosso foco, do nosso alvo, que é Cristo. Aqui, quando a gente vai estudar esse Atos 20, a gente vê que é uma igreja nova que ficava em Troade. Então, por ser uma igreja nova que tinha muitos irmãos recém-convertidos, subentende que eles estavam muito sedentos, muito famintos de querer ouvir a Paulo naquele momento. Então, aqui pode ver que fala que Paulo prolongou a prática até a meia-noite. Então, já era uma hora avançada. Era no primeiro dia, ou seja, domingo. E provavelmente as pessoas já estavam preocupadas com o trabalho do dia seguinte. Teria que ir trabalhar no dia seguinte. E esse jovem sentou na janela e caiu. Então, o que às vezes a gente tem que observar? O perigo de adormecermos espiritualmente. Porque é uma distração, às vezes, a gente senta na janela, aí se sentar na janela é na vida espiritual. E aí nós começamos a nos distrair. Às vezes com as redes sociais, às vezes é um convite no horário do culto, e a gente fala, todo domingo tem culto, o que é que custa? Só hoje eu vou hoje. Aí quando chega no outro domingo, ou no outro dia de reunião, momento de reunião, eu sou convidado novamente para ir, mas só hoje, domingo que vem também tem culto, então hoje eu vou. E às vezes nós não nos damos conta que essas são artimanhas de Satanás que estão sendo jogadas para nos atrair. A Bíblia fala que nós devemos vigiar. Nós temos que ser constantes para vigiar, porque o inimigo ele está ao nosso redor, buscando uma vida para que ele possa tragar. Efésios 6, ele fala muito da questão para nós nos revestirmos das armaduras de Deus. Lá deixa claro que a nossa luta não é contra o homem, não é contra a carne, é contra os dardos inflamados do diabo. E ele lança os seus dardos. E muitas vezes eles nos atingem porque nós nos permitimos ser atingidos. Porque ao invés de nós nos revestirmos da palavra, das armaduras de Deus, que é a couraça da justiça, o capacete, nos alimentar dia após dia, nós estamos alimentando nossa alma, ou nosso espírito, nosso coração com coisas do dia a dia. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho tempo de estudar a palavra de Deus. Mas quanto tempo eu passo lendo coisas nas redes sociais? Não é que você não pode ter redes sociais, mas nós precisamos dominar as redes sociais e não o contrário. Não só as redes sociais, mas aí a gente vê muitas práticas de distrações, também às vezes até no nosso trabalho. Quando nós colocamos o nosso trabalho acima das coisas de Deus. Nós trabalhamos a semana inteira, e aí nós sabemos que as coisas de Deus às vezes ficam atropeladas. Quando chega no final de semana que nós poderíamos dedicar um tempo a mais para as coisas do Senhor, às vezes nós queremos fazer um extra para poder ganhar mais, porque nosso coração está focado, a nossa distração está sendo em amontoar tesouros aqui na terra. E a Bíblia fala que onde está o nosso coração, ali está o nosso, não está o tesouro, ali está o nosso coração. Então, aqui vamos ler aqui em 1 Pedro 5, 8. Quanto às distrações, eu preciso tomar água o tempo todo, porque um dos meus problemas é o ressecamento na boca, tá? Senão daqui a pouco eu não consigo falar. Então, 1 Pedro 5, 8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar.
Então, uma forma de nós não sermos estragados pelo inimigo é nós sermos sóbrios e vigilantes. Vigilantes na palavra, vigilantes na oração, vigilantes na prática do amor, vigilantes na piedade. Porque às vezes não adianta também a gente saber a Bíblia de cor e salteado e nós não usarmos de misericórdia para com os irmãos. Então nós temos que ser vigilantes, nós não podemos nos distrair. Muitas vezes são as distrações do nosso dia a dia que estão nos permitindo fazer com que o inimigo ele consiga nos atingir. E às vezes a gente coloca a culpa no inimigo também, mas nem sempre é o inimigo, né? Às vezes são brechas que nós mesmos procuramos. 1 Coríntios 16, 13, diz mais ou menos o que eu acabei de ler: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Então, mais uma vez aqui fala, vigiai, estais firmes na fé. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Esse varonilmente aqui, ele está ressaltando as características de um homem, porque como é que o homem ele é visto? Ele era visto naquela época. É uma pessoa forte, é uma pessoa que ele tinha a responsabilidade de guardar a família. Ele tinha que estar sempre alerta. Então, é como nós temos que nos portar no dia a dia. E estarmos fortalecidos para que nós não venhamos a nos distrair. E para que nós não nos distraiamos, nós teremos que fazer uso de discernimento. Discernir aquilo que é e aquilo que não é agradável ao Senhor. Aquilo que é certo, aquilo que é errado. Hoje nós vivemos numa sociedade que aparentemente aquilo que é certo, a sociedade considera errado. E aquilo que é errado, ela é visto como certo. Mas nós que conhecemos a palavra do Senhor, que conhecemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós temos que ter discernimento. E discernir o que o Espírito está dizendo à igreja e o que é emoção, aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso fazer. Para que nós não sejamos levados pela distração. Voltando lá no primeiro texto de Atos 20, a gente observa que aqui, ele diz, no final do verso 9, diz assim, e foi levantado morto. No verso 10, Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o disse, não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Ou seja, ele estava morto, mas Deus o ressuscitou ali, devolveu a vida. Então, como às vezes nós nos distraímos, nós somos levados para longe do caminho do Senhor, Deus está disposto a nos ressuscitar, a nos trazer de volta, nos dar uma nova chance. Mas nós também precisamos estar sóbrios e vigilantes, porque às vezes Deus nos dá a oportunidade e nós não estamos discernindo aquilo que Deus tem para nós. E uma outra coisa que a gente pode observar, que aqui é quando fala aqui, no verso 7, que Paulo falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam todos juntos. Então aqui, como já era tarde, possivelmente esse jovem ele já estava esgotado. Então, o nosso esgotamento também pode ser um canal de distração. Às vezes nós estamos tão esgotados fisicamente, ou às vezes até psicologicamente, que nós podemos usar isso até como uma distração. Eu vou me recostar ali, eu vou me afastar. E às vezes quando a ovelha, quando ela se desgarra do rebanho, ela fica mais fácil de ser tragada.
Então, quando nós nos sentirmos esgotados fisicamente ou psicologicamente, nós temos que ir aos pés do Senhor e pedir para que Ele nos encha de graça, nos dê força, nos dê sabedoria e nos dê discernimento. Essa é uma coisa que eu tenho praticado muito na minha vida nesses últimos tempos, porque como a igreja já sabe, eu estou fazendo tratamento de 5 tipos de doenças reumáticas. E todas elas têm como sintomas esgotamento físico e mental. Então, se trabalha a semana inteira, quando chega em casa, no sábado e domingo, a única coisa que a gente pensa, né, é dormir. Mas a gente não pode se deixar levar por isso. Se estou esgotado, então eu tenho que ir diante daquela fonte que me enche, que me preenche. Nós não cantamos renova-me, Senhor Jesus, nós não cantamos que Jesus é a fonte da vida. Então nós temos que ir até essa fonte que jorra a vida, e jorra a vida em abundância. Jesus, ele nos faz novo todos os dias, mas para isso nós temos que ir até a fonte e beber da água da vida. Nós temos que nos fortalecer em Cristo. A gente observa aqui também, no verso 9, que fala que, estando um certo jovem, aqui ele faz questão de ressaltar que era jovem. Então, quando a gente vê um jovem, aparentemente a primeira coisa que a gente fala é assim, é jovem, jovem não cansa. Jovem cansa sim. Jovem cansa, jovem se esgota. Assim como um adulto, ele cansa. Então, o que nós precisamos fazer? Nós temos que ser suportes um do outro. A Bíblia fala para que nós devemos levar a carga um dos outros. Muitas vezes, quando a gente percebe que uma pessoa está se distanciando da igreja, a primeira atitude, às vezes, a nossa é criticar. Deixa, a hora que ele bater a cara, quebrar a cara lá no mundo, ele volta para a igreja. Então, se a gente perceber que o nosso irmão, principalmente os nossos jovens, que são mais atraídos para o mundo, se a gente percebe que esse irmão, ele está se distraindo, e sendo atraído por aquilo que não está na Bíblia, nós temos que fazer o nosso papel de ir até esse irmão e ser a sustentação desse irmão. Levar a carga um do outro. Às vezes, tudo que o irmão está precisando naquele momento é dizer assim, a igreja está com você. Conte conosco com o que você precisar. Se você não está bem para participar do culto, mas esteja em oração, nós iremos te visitar. Você aceita uma visita? E é uma forma de nós não perdermos esse irmão que foi, por uma razão ou outra, que ele se distraiu. E nós devemos cuidar com essa janela que nos permite olhar para fora. Porque lá fora, o que é que nós vemos no mundo lá fora? Adultério, para os jovens aí, principalmente fornicação. Nós vemos acesso fácil à internet, fofoca, tem até as páginas de fofoca, na internet, na televisão, que essas, tem uma grande audiência. Como o ser humano ele tem facilidade por ser atraído por aquilo que destrói o outro. O tempo que eu estou lá vendo uma página de fofoca, ou fazendo parte da fofoca, eu tenho que me distanciar. Nós temos que ter sabedoria, ser inteligente, o suficiente para nós percebermos, não, aqui está com fofoca, então esse ambiente não é para mim. Porque eu tenho que me afastar de ambientes que me afastam de Cristo. Os ambientes que me atraem para aquilo que me atrai para a distração, eu tenho que me afastar dele. Ainda que seja meu local de trabalho. Se é meu local de trabalho, meu local de trabalho ele está servindo para que eu me afaste de Cristo, eu tenho que ter esse discernimento e sabedoria e optar, se for o caso, ou pedir demissão, ou pedir para ir para um outro local de trabalho. E assim por diante. Tem várias situações da nossa vida que nós nos colocamos e essas situações elas só são fontes de distrações. Uma coisa que a gente observa aqui,
que aqui ele começa falando assim, ó, e no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão. É o que nós vamos fazer aqui daqui a pouco. Partir o pão. E observe que assim que Paulo terminou de ressuscitar o jovem, ele não continuou lá, falando com o jovem que foi levantado, dando sermão naquele jovem, apontando o dedo na cara dele. O verso 10 fala assim, verso 11. E subindo e partindo pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. Ou seja, Paulo subiu, voltou para o terceiro andar, partiu o pão, pregou mais um pouco, até que o dia amanhecesse. E aqueles irmãos ali, eles estavam se alimentando da palavra de Deus. E uma coisa que a gente observa aqui, que esse jovem, ele foi, a distração dele ali no momento foi o sono. Para quê? Era um momento de comunhão. Era a comunhão não só da palavra, mas também seria a comunhão do partir do pão. A Bíblia fala que nós devemos perseverar em oração, comunhão e partir do pão. Mas ali foi plantado um sono profundo naquele jovem para que impedisse que ele participasse da comunhão. Mas Deus deu a ele a oportunidade para que ele fosse ressuscitado e voltasse à comunhão. E pudesse participar ali até a alvorada. Então aqui, o que nós podemos aprender com essa passagem, eu destaquei 10 coisas aqui, que uma delas já foi cuidar com a janela que nos permite olhar para fora. O amor pelo mundo adormece o nosso coração para as coisas de Deus. Né? Quando nós estamos reclinados para o mundo, nós estamos sendo adormecidos para as coisas de Deus. Nós devemos sair de lugar que nos oferece os riscos de sermos atraídos pela distração. A igreja, diante dessa situação, ela não deve parar, ela deve prosseguir e dar assistência para aqueles que estão se distraindo. Nós não podemos agir no escuro, porque aqui pode observar que o texto fala que o local estava bem iluminado. O verso 8 fala assim, ó, e havia muitas luzes. Então, o local estava iluminado, mas o jovem ele preferiu ir para uma janela que talvez estivesse mais escura. Um local ali onde fosse favorável adormecer. A pessoa está cansada, encosta ali, está no escuro, o local, a caixa é um local cômodo e adormece. E a queda sempre nos leva para fora. Observe que o jovem ele estava sentado na janela, mas quando ele caiu para fora. Ele não caiu para dentro. Então nós temos que estarmos firmes no Senhor para que nós não venhamos a cair e cair para fora, porque nem sempre nós teremos a oportunidade de sermos resgatados. A gente lembra da passagem das 10 virgens, por exemplo, que por alguma razão elas se distraíram. Não é isso que a Bíblia fala? Que elas se distraíram? As 5 prudentes estavam ali quando o noivo chegou. E as outras 5 prudentes? Que se distraíram, não encheram as suas lamparinas. Então, há situações que se nós não estivermos despertos e firmes no Senhor, nós seremos deixados para trás. Nós não teremos uma oportunidade, talvez, de sermos lá resgatados, de sermos trazidos de volta à comunhão da igreja. 1 Coríntios 10, 12, eu vou ler aqui, que aí vocês não precisam procurar, que o nosso tempo já está avançado. Diz assim, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Então, é quando eu falei, o momento em que a igreja precisa ajudar aquele que está sendo, por alguma razão, levado pela distração. Não, mais um ponto aqui, não se deixar ser seduzido pelo que nos atrai. E um outro ponto importante aqui. Às vezes é comum a gente ouvir pessoas dando desculpa. Eu fiquei mexendo no celular mesmo. Aquela pregação estava chata, o culto estava demorado.
Aí tinha algumas pessoas ali que eu não vou com a cara delas. Então, tudo isso são distrações que Deus coloca para o inimigo coloca para nos distanciar de Deus. E aí, quando a gente tem que ver que o problema, a gente não está na pregação, não está na igreja, não está nos irmãos. O problema está porque nós estamos, por alguma razão, nos permitindo distrair. Alguma coisa fora da igreja está nos atraindo mais. É uma lâmpada que está piscando lá e nós curiosos vamos lá ver. Então nós temos que lutar contra isso, contra a distração e tudo aquilo que queira nos desafastar de Cristo. E o último aqui é volte a cear. Né? Como eu já falei aquela hora, eles estavam no momento de partir do pão, e esse jovem, ele adormeceu e ele foi, como ele adormeceu e ele caiu, ele foi impedido de participar da comunhão. Mas o que foi que Paulo fez? Ele foi lá e resgatou aquele jovem para a comunhão, para que ele pudesse voltar a cear. Todo domingo de ceia, nós somos orientados, né, segundo a Bíblia, examinar a nós mesmos. Então, este é o momento de nós começarmos a examinar, analisar o que é que tem servido de distração, que tem me afastado de eu orar mais, de eu jejuar mais, de eu ler mais a palavra do Senhor. Porque muitas vezes a gente deixa para orar na hora que a gente vai dormir, né? Aí começa a orar, pronto, dorme e não sabe nem o que foi mais que falou. Então, que não seja nosso trabalho, as nossas obrigações do dia a dia não sejam, que não se transforme na distração. Deus nos permite trabalhar para que nós tenhamos o nosso sustento do dia a dia. Não para que isso seja um meio para nos afastar dos caminhos do Senhor. Das reuniões, das nossas obrigações com a casa, com a casa de Deus, com o povo de Deus. E com o próprio Cristo, né? Então, que Deus nos abençoe, né, e enche-nos com a Tua graça, que nós possamos, a cada dia, buscar, bloquear, eliminar das nossas vidas aquilo que nos distrai, que nos impede de ter um livre acesso a Deus. Ele está ali, cheio de misericórdia, tem tudo para nós. Muitas vezes é nós que não vamos até Ele. Tá? Então, que Deus nos abençoe, né? Que nós sejamos uma semana abençoada. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais este dia. Obrigada, Senhor Jesus, por Tua palavra. Ó Senhor Jesus, que nós sejamos a cada dia mais, ó Pai, firmes em Ti, Senhor. Que nós não venhamos a desviar os nossos passos, Senhor. Não venhamos, Senhor Jesus, ser levados pela distração e nos distanciar de Ti. Ó Pai, que a Tua graça seja sobre nós, Senhor. Porque sem sem Ti nós nada somos, ó Pai. E nada podemos fazer. Ser conosco. Eu Te agradeço por esse dia, Senhor. Ó Pai, Te agradeço também, Senhor, por essas vidas que hoje, Senhor, cumpriram a Tua palavra, Senhor, de descer as águas, Senhor. Que nós sejamos a cada dia mais capacitados, ó Pai, a guiá-los, ó Pai, a instruí-los nos Teus caminhos. Ser conosco. Eu te peço, Senhor, eu te agradeço em Teu nome. Amém.